Bom dia na paz e na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez reunidos na presença desse Deus maravilhoso, como sempre, para agradecer, né? Em primeiro lugar, é sempre bom falar em agradecer. A gente pede tanta coisa, né? Tem tanta lista de pedido para Deus durante a semana, o mês, o ano, a vida toda, mas muitas vezes a gente agradece muito pouco. Então vamos agradecer a Deus aí por mais essa semana abençoada que nos concedeu, está nos concedendo essa nova semana que inicia hoje, por tudo aquilo que Ele tem suprido em nossas vidas, cada cuidado, livramento, recurso. Vamos entrar na presença do nosso Deus. Convido você a fechar os seus olhos, elevar o seu pensamento ao trono da graça e falar com o Senhor, nosso Deus, nesta manhã, no nome do Senhor Jesus. Senhor, nosso Deus e Pai, estamos aqui mais uma vez reunidos na Tua santa e gloriosa presença. Em primeiro lugar, gratos, Pai, por mais uma semana que o Senhor nos concedeste, por tudo aquilo que o Senhor supriu em nossas vidas, cada cuidado, livramento, recursos, mas principalmente, Deus, agradecidos pela salvação que o Senhor nos deste através do Teu Filho, o Senhor Jesus. Muito obrigado, meu Deus. Obrigado por esta nova semana que se inicia. Obrigado porque mais um dia nós estamos aqui reunidos para honrar e para glorificar o Teu santo e poderoso nome, em nome do Senhor Jesus. Desde já recebe toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Toma nas Tuas mãos, ó Deus, através do Teu Espírito Santo, a direção deste culto, para que tudo aquilo que nós façamos aqui nesta manhã seja tão somente para glorificar e exaltar o Teu santo e poderoso nome. Dirige, meu Deus, cada atividade, cada palavra, cada louvor, cada comentário, tudo que será feito, seja para honrar o Teu nome, seja para edificar a Tua igreja, seja para proporcionar a cada coração fé, direção pelo poder do Teu Espírito Santo. Visita este lar, esta vida que está participando agora conosco e enche, meu Deus, com o Teu poder, com o Teu Espírito Santo. Renova esta fé, Pai, em nome do Senhor Jesus. Eu te peço na mesma fé e concordância com todos que estão orando comigo agora, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus, né, irmãos? Então, mais uma vez aqui reunidos, estamos aí através do Facebook, né? Facebook não, do YouTube, né? YouTube e do Google Meet. E ao vivo através do Google Meet e também transmitindo aí, gravando, né, para depois o YouTube e também uma gravação de áudio que nós estamos fazendo aqui no podcast, para que você possa também estar se locomovendo, ouvindo a palavra, né, aprendendo de Deus, louvando e adorando esse Deus maravilhoso. E eu quero aqui passar a palavra ao nosso irmão Luiz, né, cumprimentando ele com a paz do Senhor Jesus, para que ele venha trazer já nesta manhã aquilo que Deus tem colocado no seu coração para ministrar a igreja em nome do Senhor Jesus. Bom dia, pastor Aguilar, bom dia, Wanda, bom dia a todos que estão assistindo, a todos que estão assistindo. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Graças a Deus, né, pai? Estamos aqui muito contentes por poder prestar culto a Deus, a terceira hora, o primeiro dia da semana. Graças a Deus por isso, recebemos com Deus misericordioso, e como bem o Senhor falou, tudo prover, principalmente a nossa salvação, um Deus que pensa, Deus que nos apoia, Deus que sara, que cura, mas principalmente, né, o Deus da nossa salvação. Deus é uma frase que o homem ama, mas só Deus ama. Então, esse Deus que precisamos, temos tanto amor no Espírito para que nossa morte acabasse com o nosso pecado, fosse imposto sobre ele, e sobre ele todo castigo, livrando da morte eterna. Então, graças a Deus. Pastor, eu trouxe hoje uma pequena mensagem muito
Eclesiastes, capítulo 7, versículos 1 ao 8, Eclesiastes, capítulo 7, versículo 1 ao 8. Eu vou fazer a breve leitura, mas na verdade mesmo eu vou me ater ao título 8. Mas eu vou fazer até lá a leitura para depois poder contar. Comparadas a sabedoria e a loucura. É o título que está aqui, né? Melhor é a boa fama do que o unguento precioso, e o dia da morte melhor do que o dia do nascimento. Melhor é ir à casa onde há luz do que ir à casa onde há banquete, pois naquela se vê o fim de todos os homens, e os ricos e os homens em consideração. Melhor é a mágoa do que o riso, e com tristeza o rosto se faz melhor, com tristeza do rosto se faz melhor o coração. O coração do sábio está na casa do Deus, mas o sentar na casa da alegria. Melhor é ouvir a repreensão do sábio que ouvir a canção do insensato. Pois qual acreditar dos furos que vai uma panela, tal é a risada do insensato. Também isso é vaidade. Verdadeiramente, a opressão sai dos dois de ser acertado. O bom corrompe o coração. Melhor é o fim das coisas do que o seu fim. Melhor é o paciente do que o arrogante. Amém. Pastor, amém. Eu vou contextualizar rapidamente. Eu estava vendo aqui o meu estudo e eu ilustra da altura desse livro, mas a mais corrente, a linguagem corrente, né? A crença mais corrente, pelo rei Salomão. O rei Salomão, ele era filho do rei Davi, e muito novo, sendo que acredito respeitado, era por essa facilidade, ele foi ser rei de Israel. E ele orou a Deus, né, pedindo sabedoria para você. O que Deus te alegrou, né? Deus te alegrou e falou que amém, sabedoria. Ele seria o homem mais rico que não teria outro mais rico. Hoje em dia, eu já vi histórias comunistas falando da esquerda, Salvador, e por maior que seja esse homem, quando se faz um balanço, se conta e se traduzem os valores, o rei Salomão ainda foi o homem de maior fortuna até os dias. Infelizmente, na trajetória dele, o rei Salomão, devido a tanta sabedoria, ele traição, e acabou cometendo o erro quando a Elza cometia, ele acabou virando costas para Deus, em certa história, se casou com mulheres que não eram israelitas, e o que é pior, para agradar essas mulheres, ele começou a culpar ao Deus dela, começou a elevar altares com louvor ao Deus. E com isso, ele também, segundo eu disse, ele começou também um pouco, aí uma vida tranquila de pegar na comida, mas com o tempo ele começou a aumentar muito forte, ele começou a desagradar um pouco, ele deixou de ser um governante muito forte. Então a gente pode ver como está aqui, o melhor é o fim das coisas. Eu também estudei uma comparação. O rei Davi não começou bem no reinado, mas ele começou bem. E já foi completamente o oposto. Então, ele começou bem, e hoje
justas, injustas, tem a salvação do próprio Deus salvador. Não vou entrar nessa. E eu poderia também, agora que eu quero trazer, depois dessa conversa, em muitas situações das nossas vidas, quando nós nos empenhamos a fazer as coisas, e realmente a gente não tem dificuldade, nós tendemos a desistir, principalmente quando está um caminho de seguir a Deus. Não é fácil seguir a Deus. Então, o próprio pastor, né, que nós conversamos um pouco antes de começar aqui, essa discussão, não é fácil. Nós tendemos a hoje ir, ou às vezes nós destruímos, em vez de Deus ser o nosso Deus, nós mesmos é que criamos um Deus particular para nós. Né? Quem pode dizer? Eu tenho um Deus particular, um Deus que me perdoa. Então, na verdade, você passa a ser Deus, esse Deus, né? E também existem coisas que nós começamos e não devemos continuar. É um caminho que não vai dar em nada. Mas aí, como fala o próprio Espírito, se você busca em Deus, se você vive na palavra, Deus vai te dar sabedoria. E você vai saber definir ele. Se o que você começou provém de o que você começou provém de Deus. Então, muitas vezes, não interessa, nós começamos, vamos passar isso assim para as questões espirituais, vamos para as questões que estão mudando. Mas, muitas vezes a gente nasce, a pessoa até comete crimes na vida, vai para a cadeia, tem que pagar aquela pena, e na cadeia ela vem realmente a conhecer aqui, realmente, a gente só sabe depois que ela sai, que ela cumpre a pena dela. Mas os que realmente são convertidos a Deus, os que aceitam o Espírito, essas pessoas, o começo delas foi triste. Né? Mas no final, vai ser um final de eternidade, com Cristo, com Deus. Então nós precisamos ser não estarem como as coisas começam. Deus, se nós realmente estivermos seguindo a Deus e for como ela é, se meditar na palavra e permitir realmente o Espírito Santo assim em nós, se realmente nós tivermos uma relação com Deus, nós podemos ter certeza que o nosso fim, independente de qualquer coisa, vai ser o homem caído. Nós já nascemos pecadores. Nós já nascemos com essa condenação. Mas para os que aceitam ao Senhor Jesus como Salvador, como o nosso verdadeiro libertador da morte, nós temos. Graças a Deus. Porque às vezes nós parecemos até repetitivos, né, pastor? Que nós falamos, o Deus que salva, louvar e engrandecer o nosso Deus. Mas nós realmente não temos noção do que é a nossa eterna. É difícil, às vezes, o homem carnal, o homem exterior, ele aceitar, ele prefere acreditar, morreu, acabou. Não. O homem tem uma alma, o homem tem consciência de si mesmo. O homem, ele tem um vazio, ele olha a natureza, ele olha essa perfeição, ele olha o universo e vê, mas como tudo isso funciona, como tudo isso se equilibra, como tudo isso não está no caos. E a Bíblia responde, porque o Senhor tem tudo sempre. Então, pastor, era o que eu queria trazer, que o motivo da nossa pregação é o motivo da nossa pregação é que interessa a você.
Mas se vocês tiverem que, elas terminaram bem. Amém, pastor? Eu agradeço a oportunidade, agradeço pelo seu ministério, agradeço por esse momento muito alegre. Estamos aqui para atuar com toda a reverência do nosso Deus e submeto as minhas palavras às suas considerações. Muito obrigado. Amém, glória a Deus, irmão. Eu que agradeço aí, né, ao irmão aí por trazer essa palavra, né? É sempre bom uma palavra de Deus aí para edificar a igreja e uma palavra que é muito pertinente, né, necessária às nossas vidas nos dias de hoje, quando tem tanta coisa aí tumultuando, né? Os nossos pensamentos, são tantas atividades, né? Quanto mais tecnologia, menos tempo nós temos, né? De ficar mais ocupado em vez de ficar menos ocupados, e isso vai causando ansiedade, estresse, né? As pessoas começam a ficar muito nervosas, né? Muito preocupadas e acabam começando coisas e não terminando coisas. E o irmão falou do principal, né? Do caminho principal, de todas as coisas que nós começamos, aquela que nós devemos mesmo começar e não terminar, né? Que é estar com o Senhor Jesus. E o Salomão, ele começou muito bem, como o irmão falou, né? O irmão colocou muito bem. Eu só reforço isso aí, o irmão falou muito bem sobre o pedir sabedoria a Deus, né? Ele pediu sabedoria, Deus deu sabedoria, deu riqueza, deu poder, e o irmão fez uma comparação muito boa, dizendo que ele ainda hoje seria o homem que mais passou dessa terra, entre os que vivem, né, os que já viveram, mais rico, né? A fortuna de nenhum deles foi comparada aí com a fortuna do Salomão. Porém, Salomão, ele começa a errar numa coisinha que é aquela que o irmão fala, né? A Bíblia, né, fala, né, ensina para a gente, não vos ponhais sobre um jugo desigual. Então, os casamentos mistos, né? Ou seja, o casamento fora da fé. Então, a pessoa se associa com outra pessoa que não é da sua fé, que não é cristã, que não crê nos seus valores, que não crê no seu Deus, que não crê no Evangelho. E o Salomão, ele fez isso, embora ali, hoje existe uma recomendação, mas naquela época existia uma proibição, era proibido, com todas as letras. Então, Salomão, ele burla, ele descumpre a lei, ele que era o rei, e que tinha que dar um exemplo, e casa-se com, né, centenas, né, de mulheres, né, de estrangeiras, e cada uma das princesas que ele casava tinha o seu próprio palácio, e cada uma delas tinha o seu próprio Deus, como o irmão Luiz falou aí, e o negócio ficou complicado, né? Então o irmão Luiz, ele coloca essa situação que levou à queda do Salomão. Eu achei muito legal isso aí também, para a gente prestar atenção, porque não é só num casamento errado que você faz associação indevida, você pode fazer negócios que Deus não aprova, você pode de repente se infiltrar num grupo que Deus não quer que você esteja naquele grupo, porque não respeita a palavra dele. Então, tudo isso, o jugo desigual, não é só o relacionamento amoroso, o casamento entre o homem e a mulher, mas o jugo desigual pode ser qualquer situação em que você se associa com alguém que não está, né, de acordo com a palavra de Deus, para fazer alguma coisa que não está de acordo com a palavra de Deus. Claro que você vai trabalhar, você vai ter sócios que não são crentes, acontece, né? Tudo bem, se a pessoa é honesta, se a pessoa não burla ninguém, se a empresa, né, a empresa em si, vamos falar da empresa ou do trabalho, ou do clube, está agindo de uma forma honesta, seu nome está lá. A partir do momento que você viu que se desviou, que alguma coisa errada aconteceu, você já não está mais com aquela pessoa. É isso que o cristão, ele tem que ver, né? Então, é importante, né? Então, o casamento misto não é só o casamento na área sentimental, sexual, familiar, mas são as associações que você pode fazer também e que Deus não pode estar lá. Isso levou o rei Salomão, como o irmão Luiz falou aí, à idolatria. Muito bom, irmão Luiz, muito bom mesmo, tá? Que tem vários tipos de idolatria, né? Tem gente que idolatra aí imagens, esculturas, né? Tem gente que não idolatra imagem, escultura, mas idolatra filho, marido, né? Dinheiro, né? Tem gente que idolatra um monte de coisa aí. Então, idólatra também, né? A avareza é um tipo de idolatria. E o irmão tocou no ponto que fez ele cair e mostrou por quê, né? A partir do momento que ele deixou de ouvir a palavra de Deus
e ele passou a dar ouvido a outras coisas que corromperam a sua fé, que levaram a sua fé à corrupção. E a gente deve ter muito cuidado, irmãos. Muito cuidado. Ninguém é tão forte que não possa cair, ninguém está tão firme que não possa se desviar. O único que nos firma na presença dele é o Deus Todo-Poderoso e o Senhor Jesus. Então, irmão Luiz está trazendo essa palavra de Deus. No começo ele falou, puxa, não sei se repetiu, também não me lembro se repetir, mas se repetir, irmão, com certeza não foi da mesma forma que ele falou da primeira vez, e está trazendo uma mensagem nova para um coração aí, para um não, né? Deus é que sabe quantos, aí no dia de hoje, tá? Para que a pessoa possa despertar na sua fé, né? Falou de uma coisa também, né? Porque quando começa a corromper, a se desviar, começa a ter necessidade do dinheiro, né? Parece algumas coisas que a gente já viu por aí, né? Como não é o assunto aqui, né? Mas é o que acontece. Então começa o quê? Oprimir impostos, né? Muitos impostos para suprir aqueles palácios, aquelas construções faraônicas que já estavam passando, né? Do limite. Então Salomão, mesmo ele sendo poderosamente rico, né? Muito dinheiro e tal, então ele começou a oprimir o povo. Aliás, né, irmão, o irmão foi muito educativo, né? Muito didático ao falar isso aí, porque essa opressão foi a causa depois da divisão do reino, né? O filho dele vai ter o reino dividido, e o outro vai ficar com as 10 tribos, ele vai ficar somente com Benjamim e Judá, né? Que vai ser aí o reino de Judá. Por quê? Justamente por causa dessa opressão, e o filho dele, né? Vai dizer que vai ser o dobro do pai dele. Vai falar, epa, nós não queremos não, seu pai já foi demais, chega, né? E o pessoal vai embora, debanda e deixa ele sozinho. Tudo começa com Salomão, foi a herança, né, do Salomão para o seu filho, né? Então, isso aí leva a muitas dificuldades. E a Bíblia, ela diz, né, que um abismo acaba chamando outro abismo. Então, a pessoa não presta atenção nisso aí. Bom, e gera também dificuldade de servir a Deus. O irmão Luiz, ele fala do começo de todas as coisas, né? E mostrou ali na Eclesiastes que é melhor o final do que o começo. Então, com certeza, ele faz uma analogia aí sobre esse fim de todas as coisas, que a melhor coisa, e ele fala da repetição, né? Que a gente sempre fala do Senhor Jesus salva, né? Que a melhor coisa é estar com o Senhor Jesus, e tal, uma coisa repetida, mas é porque tem que martelar mesmo. Sabe por quê, irmão? Se a gente não falar isso, se a gente não fizer isso, nós esquecemos. Daqui a pouco a gente está lá no mundo fazendo as mesmas coisas, voltando para o mesmo lugar que a gente estava. Então, a ideia é isso, é pregar o Evangelho, fortalecer espiritualmente, primeiro para a nossa própria edificação. Primeiro de tudo é para a nossa própria edificação, e depois para que outros tenham a oportunidade de ser salvos, outras pessoas ouçam e sejam salvas. E você, quando você entrar, quando você crer, quando você for salvo, você vai ter que estar repetindo, você vai ter que estar falando o tempo todo. Por quê? Para que a sua fé seja edificada, porque a fé, a palavra de Deus, ela diz que vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, se a gente começa a só ouvir rock and roll, né, os filmes que apresentam aí na mídia, as novelas que a mídia apresenta, o padrão de comportamento que esse mundo apresenta, a gente vai ficar igual a eles. Não tenha dúvida quanto a isso. Se a gente não ouve a palavra de Deus, não lê a palavra de Deus ali, não ora, não está ali em comunhão com os irmãos, se reunindo e fazendo aí os cultos, as orações, a gente vai fazer a mesma coisa que eles estão fazendo, como já tem aí até igrejas fazendo as mesmas coisas, aprovando coisas que Deus não aprova, né? Eu não vou entrar em detalhe porque Deus não aprova só uma coisa, Deus não aprova muitas coisas e as pessoas tendem a ir só num lugar, né? Deus não aprova muitas coisas e muitas coisas que Deus não aprova estão sendo aceitas, né, praticadas dentro das igrejas aí, e a gente tem que ver isso. Então, nós não podemos também ficar só num ponto, são vários pontos que Deus não aprova, e Deus não aprova o pecado, pronto, vamos ser mais claros, né? Qualquer tipo de pecado, né? Então passar a mão nas coisas dos outros também é um pecado, né? Mentir, roubar, enganar também é pecado, como todos os outros, e Deus não aprova, e nós devemos, como cristão, não aceitar isso, e a igreja principalmente, ela não pode aceitar isso, né, na sua doutrina, tá? Então, muito bom isso aí, esse fim de todas as coisas com o Senhor Jesus, né? E para fechar aí sobre o comentário, né, do irmão Luiz aí sobre essa palavra que ele trouxe para nós,
essa dificuldade, né, que a pessoa tem de acreditar, né, irmão? Isso é muito difícil mesmo, principalmente aquelas pessoas que são muito eruditas, né, bem formadas, né, mestres, doutores, né, então aqueles ali, eles têm uma dificuldade, estou dizendo que não tem muitos que são cristãos, graças a Deus, né, mas tem muitos aí que têm uma dificuldade tremenda de acreditar na palavra de Deus, porque eles acham que os seus conceitos, né, que as suas teorias, que as suas filosofias justificam tudo, explicam tudo, e na verdade não explica nada. A própria ciência, ela vai mudando, né? O tempo vai avançando e ela vai mudando, a gente vai descobrindo que algumas coisas que a gente achava que era de um jeito não é daquele jeito, né? É ilimitada, né? A quantidade de planetas já aumentou, a quantidade de galáxias vai aumentando, a gente vai vendo que o mundo não é do jeito que a gente vê hoje, amanhã já é diferente, né? Mas a palavra de Deus é a única coisa que não muda. Ela vai continuar a mesma para toda a eternidade. E porque foi Ele que fez todas essas coisas. Então, nós somos limitados, nós precisamos entender isso. Nós somos ilimitados, o nosso Deus não. Por isso que a nossa dependência deve ser dele, né? Um dia nós teremos uma capacidade maior, ainda seremos limitados, porque só o ilimitado, só aquele que é eterno é Deus, nós não. Então, irmão Luiz, que Deus continue te usando poderosamente para trazer essa mensagem aos corações, né, para despertar, né, para acordar, para edificar a fé e para converter, né, aquela pessoa que está aí achando que está sabendo de tudo, não sabe de nada. Amanhã, como o irmão Luiz falou aí na palavra, nós somos seres que temos consciência da nossa existência, nós temos um vazio existencial quando nascemos, que é a ausência de Deus em nossas vidas, e o nosso espírito, ele clama por essa ausência. A pessoa não se mata porque ela foi traída, a pessoa não se mata porque ela ficou pobre de repente, a pessoa não se mata porque ela está com uma doença incurável, a pessoa se mata porque ela está sem Deus. É por isso que ela se mata. Ela se destrói, porque ela não tem um encontro com o seu Criador. Então, não se mate, não fique pelo meio do caminho, não destrua a sua vida, entregue a sua vida ao Senhor Jesus, e Ele vai te salvar, e Ele vai mudar o destino eterno da sua vida. Glória a Deus, irmão Luiz, que Deus continue abençoando aí, no nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos fazer o nosso louvor ao nosso Deus? Vamos louvar o nosso Deus com o hino 196. Já achei uma flor gloriosa, quem deseja a mesma terá. A rosa de Saron preciosa, entre mil mais beleza terá. No vale de sombra e morte, nas alturas de glória e luz, esta rosa será minha sorte. Precioso para mim é Jesus, precioso para mim é Jesus, precioso para mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo para mim é Jesus. Já de muitos foi achada a rosa e provado excelente odor, e o poder desta flor gloriosa que dá vida ao vil pecador. Muito zeloso pela lei foi Saulo, perseguia o povo de Deus, mas transformado foi em um Paulo, pois achou ele a rosa dos céus. Precioso para mim é Jesus, precioso para mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte
Jesus. Vai buscar a Jesus precioso. Vai depressa, a noite já vem. E se perdes o amor glorioso, será triste pra ti o além. Esta flor hoje é ofertada a quem humildemente a buscar. Será logo da terra tirada para brilhar em outro lugar. Precioso pra mim é Jesus. Precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então vamos agora na palavra de Deus, nessa manhã, continuar, né? Mais uma palavra, já tivemos Eclesiastes, capítulo 7, versículos 1 ao 8, né? E eu quero convidar os irmãos agora a abrir a sua Bíblia, as suas Bíblias aí, no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo de número 23. Mateus 23. Glória a Deus, né? Então, abrir aí sua Bíblia em Mateus 23. Vamos pedir a Deus, então, sabedoria, para que Ele dirija a nós nessa palavra em nome do Senhor Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, estamos aqui reunidos na Tua presença, Pai, nesse momento para ouvir a Tua palavra. Não seja, Pai, as palavras que saem da minha vontade, do meu desejo, mas seja o Teu Espírito Santo falando aos nossos corações e trazendo, Pai, aquilo que o Senhor quer revelar a cada um de nós. Meu Deus, abre o nosso entendimento para que nós possamos compreender a Tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e Pai. Glória a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deixa eu acertar aqui. Glória a Deus, né? Bom, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mateus 23, capítulo, versículo 1, né? Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois tudo quanto eles vos disserem. Porém, não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados e difíceis de carregar e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-lo. Praticam, porém, todas as suas obras, com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam seus filactérios e alongam as suas franjas. Amam o primeiro lugar nos banquetes e as principais cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças e o serem chamados mestres pelos homens. Vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é o vosso mestre, e vós todos sois irmãos. A ninguém sobre a terra chameis vosso Pai, porque só um é o vosso Pai, aquele que está nos céus. Nem sereis chamados guias, porque um só é o vosso guia, o Cristo. Mas o maior dentre vós será o vosso servo. Quem a si mesmo se exaltar, será humilhado. E quem a si mesmo se humilhar, será exaltado. Glória a Deus, né, pessoal? Então, o Senhor Jesus aqui falando para nós, trazendo aí um ensino importante, né? Sobre como lidar com o Evangelho, como cuidar das suas ovelhas, né? Cuidar do seu rebanho, ok? E nós devemos guardar esse ensinamento no nosso coração. Ele começa lá no versículo 1, né? no versículo 2 aqui, nessa passagem, né? Mostrando para a gente
sobre aqueles que estão sentados na cadeira de Moisés, aqueles que estão ali exercendo o ministério de ensinar, de apacentar ovelhas, né, de cuidar do rebanho, de fazer algum tipo de obra que está ali trazendo ensinamento ou trazendo até mesmo direção para a igreja. E ele fala que nós devemos, né, ele fala, todas as coisas, pois que vos disserem que observeis, ele disse, nós devemos observar aquelas coisas que estão relacionadas ao Evangelho, aquelas coisas que estão relacionadas à verdade. Então, quando essa pessoa ela está praticando a verdade, a gente deve obedecer, a gente deve fazer, porque não é aquela pessoa, é a Deus, é a palavra de Deus. Então, tudo aquilo que estiver de acordo com a palavra de Deus, Deus manda amar o próximo como a si mesmo, então nós devemos praticar isso. Deus manda perdoar, tem muita gente que fala que quem perdoa é Deus. Então está difícil, né? Se a gente não perdoar, a gente não é perdoado, então fica complicado o negócio, né? Se Deus manda perdoar, então nós temos... Gente, não é que eu não senti no meu coração perdoar, não tem isso, não tem isso. É decisão, perdão é decisão, amor é decisão, né? Então nós devemos perdoar, né? Agora, Deus manda alguém mentir? Não. Então nós devemos... mas o líder, ele é autoridade espiritual e ele disse que eu deveria fazer isso. Se o que ele disse a você para fazer não está de acordo com a palavra de Deus, você não deve fazer, né? Então Jesus estava falando com a multidão sobre esse pessoal que estava sentado na cadeira de Moisés, os escribas e fariseus, né? Versículo 13 diz, todas as coisas, pois, que vos disseres que observeis, observai-as e fazei-as, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque eles dizem, né, eles falam para você para fazer, mas eles não fazem. Então, quando você vê o mau exemplo, eu fiz porque o irmão fulano que já tem 20 anos de igreja fez, né? Eu fiz porque o pastor fez, eu fiz porque o bispo fez. Não tem justificativa. Porque o nosso parâmetro não é o irmão com 20 anos de igreja, não é o pastor e nem é o bispo. O nosso parâmetro é o Evangelho, é o próprio Senhor Jesus. Então nós temos que ter essa responsabilidade. Nós não seremos julgados pelo que o pastor, o bispo ou o irmão antigo falou. Nós seremos julgados pela palavra de Deus. E é isso que nós temos que ter consciência. É isso que é ser cristão. Cristão é aquele que é fiel à palavra de Deus, aquele que é fiel ao Evangelho do Senhor Jesus. É isso que é ser cristão. Então, existe uma responsabilidade, e é uma responsabilidade pessoal. Quem atribui sobre si responsabilidade coletiva é quem exerce ministério, porque as pessoas vão responder. Quem desencaminhou, quem desviou, vai responder, mas quem foi desencaminhado e foi desviado vai responder também, porque tinha o Evangelho, tinha a bússola, tinha a orientação, tinha o Salvador, tinha o Espírito Santo, e preferiu dar ouvido àquele que estava desviado. Por isso que Jesus, ele normatiza, está normatizado, fazer tudo o que eles disser, ou seja, tudo que está de acordo com a palavra, tudo que está de acordo com o Evangelho, mas não imitem as suas obras. Não façam as coisas erradas. Não imite as má práticas que eles fazem, que eles praticam ali. Não faça isso. E isso é uma advertência que o Senhor Jesus, ele dá à igreja. No versículo 4, ele fala assim, atam fardos pesados, mas que não estão dispostos, né, a fazer, né? Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem aos ombros dos homens, eles, porém, nem com o seu dedo querem movê-los. Então, o que acontece? Eles colocam esses fardos, né? Você tem que subir não sei aonde, você tem que fazer aquilo outro, você tem que dar tanto e quanto, tem que dar o seu sacrifício, tem que sacrificar e tal, aquele negócio todo, mas eles mesmos não fazem isso. Então, muitas vezes você vê ali, né, a pessoa passando maior luta, maior dificuldade, achando que servir Jesus é um bicho de 7 cabeças, que é uma complicação danada, porque complicam mesmo, né? E muitas vezes
entra naquilo que o irmão Luiz falou agora há pouco, né? A pessoa começa muito bem e ela é praticamente empurrada para fora da igreja, porque ela ainda não tem o entendimento da palavra, e aqueles que deveriam dar o entendimento fazem com que ela se entristeça e acaba até saindo. Mas quem se fundamenta na pedra fundamental, que é Jesus Cristo, quem se fundamenta no Evangelho, não se entristece, irmãos. Sabe, nesse momento, pessoas estão sendo mortas no Oriente Médio e na Ásia por causa da fé no Senhor Jesus. Elas são convidadas a negar a fé e elas não negam. Elas são enterradas no chão e fica só a cabeça do lado de fora e são apedrejadas confessando o Senhor Jesus. Sabe por que elas fazem isso? Porque elas estão fundamentadas na fé. Elas não estão fundamentadas em promessas vazias, nas coisas desse mundo, mas elas estão fundamentadas na fé. É na fé que nós devemos nos fundamentar. Então, eles colocam esses fardos, né, essas leis, essas obrigações, essas campanhas, tantas coisas, né, que a pessoa tem que fazer, tanta coisa que não está no Evangelho que a pessoa também tem que cumprir. Tem pessoas que vai para o lado de poder, né, de querer impor um poder, dominar as pessoas, né, para se sentirem de alguma forma engrandecidas, e as pessoas acabam fraquejando, até as próprias pessoas que fazem isso acabam caindo e caem feio, né, porque não está no Evangelho. Quem faz a obra não somos nós somos instrumentos. Quem faz a obra é o Espírito Santo. Nós somos instrumentos nas mãos do Espírito Santo para fazer esta obra. Então, primeiro a gente tem que deixar o Espírito Santo realizar dentro de nós a obra. Né? O que Jesus falou? Ficai em Jerusalém. Primeiro a gente tem que ficar em Jerusalém. Primeiro a gente tem que deixar o Espírito fazer a obra e depois a gente vai sair para fazer esta obra. Então é importante isso, né? Porque Jesus não falou que o fardo era pesado. O que Jesus falou sobre o fardo? Quem é que lembra aí? Fardo é leve e suave, não é isso? Então, quando a gente coloca sobre Jesus, quando a gente lança sobre ele as nossas ansiedades, né? E tem que repetir mesmo isso. Mas pastor, quase toda semana fala a mesma coisa, mas tem que falar a mesma coisa mesmo, que é a mesma coisa que nos salva, não tem outra coisa que nos salva, né? Quem nos salva é só Jesus mesmo, então tem que repetir mesmo, para você ouvir, para mim ouvir, eu estou aqui ouvindo também, todos nós estamos ouvindo, e isso vai produzindo fé, vai produzindo salvação em nossas vidas, né? Então a gente precisa falar mesmo sobre isso. Ele fala assim no versículo 5, fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios e alargam as franjas das suas vestes, né? Então eles até alteraram as vestes sacerdotais, né? Aumentaram ali, colocaram os filactérios e tal, mas apenas para serem observados, né? Pelas pessoas, para se exibirem, né? Querendo aquela exibição, buscando, né? Trabalhar o ego deles, né? Muito ego, né? Então serem reparados, então muita exposição, ou seja, Jesus, se você ler eu convido você depois a ler o capítulo todo, ele fala que eles são como sepulcros caiados, por fora ali, bonitinho, arrumadinho, né? Mas por dentro, cheio de ossos podres. Então, uma aparência, né, de santidade, uma aparência, né, de ostentação e tudo, mas tudo vazio por dentro, né? Então, falando sobre isso, para que a pessoa não se impressione. Então você vê muita ostentação, muita pose, muitas coisas aí, mas na verdade de Deus tem pouca coisa para dar. Para transformar uma vida, não tem nada para dar. Por quê? Porque não estão firmados na rocha que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Então, importante aí também. No versículo 5 nós paramos. No versículo 6 ele diz assim, né? E amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas e as saudações nas praças e serem chamados pelos homens Rabi, Rabi, né? Então, outra coisa que mostra para a gente aí, esse apego, né, pelos primeiros lugares, por títulos, né? Tem muita gente que tem apego a título, ser chamado de mestre, de doutor. Tem gente que, se você falar, não, eu quero ser chamado assim, né? Doutor fulano de tal, fulano de tal, secando de tal.
E isso dentro da igreja. Estou falando fora do mundo tem as suas regras, a gente vai obedecer, a gente tem que obedecer, né? A gente está aí para obedecer. Mas eu estou falando dentro da igreja, tá, irmãos? Essa arrogância, né? Essa prepotência, muitas vezes, está dentro da própria igreja. Entendeu? Então, pessoa, não, porque eu sou doutor em divindade e tal, não sei o quê, tem que ser tratado assim, assado. Não. Cadê a humildade, né? Entendeu? Cadê a pessoa ter ali uma postura diante de Deus, daquele que está servindo o rebanho e não daquele que está se servindo do rebanho? Então, muitas pessoas aí fazendo as coisas apenas por interesse. Eu não estou falando só de líderes, eu estou falando em geral, cristianismo geral, cristão em geral, né? A pessoa está fazendo a coisa com outros interesses, buscando outro interesse, amando ali tudo aquilo que a estrutura, né, da igreja eclesiástica pode proporcionar na vida dela. Então a pessoa está preocupada somente com aquilo ali. E aí a gente vê esses desvios, né, diversos desvios, escândalos que vão à TV, né, de pessoas que estavam com outro objetivo ao fazer a obra de Deus. Você não pensa que aquela pessoa ali, ela se desviou no momento que aquele escândalo aconteceu, que chegou ao público, né? Que a gente viu aquele negócio todo, veio à tona, não. Aquilo já vinha acontecendo, talvez até no momento que ela disse que se converteu e não se converteu. Talvez no momento que ela disse que tinha uma vocação para servir ao Senhor Jesus, para servir a igreja, e ela não tinha aquela vocação. E isso fez com que isso viesse à tona em determinado momento da vida dessa pessoa, porque ela não estava enraizada na fé, não estava enraizada no Senhor Jesus. Mas nestas coisas que falou aqui, né? Os primeiros lugares na ceia, as primeiras cadeiras na igreja, né? Quero sentar lá na frente, eu quero sentar na mesa, né? Eu estou pagando o preço, eu estou subindo um monte, eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo. Eu tenho o direito, né? Irmãos, que direito que nós temos, né? A única coisa que nós temos é o que Jesus nos dá de graça, que é a salvação. O resto nós temos é que servir mesmo, tá? As saudações nas praças e serem chamados, né, pelos homens rabi, né? Serem mestres. Então, versículo 8. Não quereis ser chamado rabi. Aí Jesus falando conosco, né? Não quereis ser chamados rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos, tá? Então ele fala que a gente não deve, nesse sentido, principalmente de ser aquele que detém a verdade, como tem muitos por aí. Só a minha igreja que está certa, o resto vai tudo para o quinto dos infernos, né? Tem muitos por aí assim, né, irmãos? Exclusividade da porta do céu, exclusividade do evangelho, e não, né? Na verdade, o único que está certo é Jesus Cristo. O único que está certo é o evangelho. Nós apenas somos retransmissores pelo poder do Espírito Santo daquilo que já está revelado. Não tem mais revelação, né? A não ser uma coisa específica para alguém ou para a igreja, para uma situação muito específica e não uma situação genérica, e não uma situação de igreja, porque toda a revelação genérica e toda a revelação para a igreja, ela já foi feita. Então não adianta querer agora colocar alguma coisa nova. Não, porque agora as mulheres vão ter que usar véu e os varões agora vão ter que usar saia, né, vestido e tal, né? Só falta isso agora, né? Pode acontecer alguém... Eu estou falando aqui, mas pode acontecer, tá, irmão? Essa coisa que pode acontecer. As pessoas vão aí entrando aí, ela pega ali, vê um versículo na Bíblia e entra naquela questão que já foi tratada aqui hoje, né? Que o nosso irmão ali, Salomão, né, fez, né? É criar um Deus segundo a sua vontade. Ele achou que podia casar com pessoas que não eram da fé, ele achou que podia colocar idolatria lá no reino de Israel, e ele acabou ali dividindo o reino, né? Perdendo ali a bênção por causa disso. E tem muitas pessoas que estão aí fazendo esses deuses particulares, entendeu? Tem que ser assim, porque Deus falou para mim, né? Deus fala, a gente sabe que Deus fala muito, né? Mas não nessa forma genérica. Não para normatizar, porque o que tinha para normatizar a igreja já foi normatizado.
Deus pode dar um aviso específico para alguém que está passando por uma situação ou vai passar por uma situação difícil e Deus quer cuidar daquela pessoa, quer cuidar daquela situação. Quanto a isso, não temos nenhuma dúvida. Mas quanto à igreja, a situação já está aqui definida. Deus já revelou quais são as doutrinas, né? Quais são os procedimentos. Já está tudo revelado, irmãos. E a gente deve seguir o que Deus revelou para nós. E não começar a fazer leis, regulamentos, mandamentos, ordenanças, querendo que as pessoas sigam a um guru, a um mestre. Por isso ele está dizendo, não queiram ser mestres. Não queiram ensinar porque já foi ensinado, já está aí. Ensine o que já foi ensinado. Se você é mestre para passar aquilo que foi ensinado. Esse é o verdadeiro mestre. Porque ele está subordinado ao mestre, ao Senhor Jesus. Então essa pessoa que vai ali ensinar, seja o evangelista, o pastor, o bispo, o irmão que está ali com o dom de ensino, né? Tem pessoas que não têm ministério, o ministério dele é ensino, ele é professor, ele vai ensinar na igreja, ele vai lá e vai passar a palavra para os irmãos na igreja. Se você tem o seu ministério, exerça ele em fidelidade ao mestre. Quem é o mestre? É o Senhor Jesus. Então toda honra, glória, louvor são sempre para ele. Tudo que é feito em função dele. No versículo 9 ele diz: a ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual está nos céus. Né? Então nós sabemos aí que já tem Jesus andando aí pela terra, né? Tem uns até que são meio estranhos, né? O Pai, né? E tal, aquele negócio todo, né? Então a gente já sabe aí, querendo ali ser chamado de mestre, né? Ele é o mestre, né? Mas não é, irmãos. Né? Mas não é só ele não, tem outros aí que já levaram pessoas à morte, já fizeram suicídio coletivo, entendeu? E a gente deve ter muito cuidado com isso, porque só existe um Deus, e ele não está na terra, e ele não é de carne e osso, e ele já falou e já revelou aquilo que tinha que ser revelado. Então, não devemos dar essa honra, esse crédito, essa obediência a mais ninguém. O Pai, no sentido de Deus, só existe um. O Pai dos Espíritos, o Criador de todas as coisas, só existe um. E Jesus orienta nós. Por que a gente falava isso se não tinha necessidade? Claro que tem. Tinha e tem, né? Hoje ainda nós temos muita necessidade de ouvir isso, porque o que surge de novos pais, de novos mestres, de novas doutrinas, de novas concepções, né, de evangelho, é demais, né, pessoal? Então, a pessoa tem que estar firmada. A única forma que você tem é conhecer a verdade, para que você possa identificar a mentira. E a verdade é revelada na palavra de Deus. Jesus, ele diz no Evangelho de João, no capítulo 14, no versículo de número 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, ele é a verdade. Ele trouxe a verdade e é nessa luz, é nessa verdade que nós devemos andar. No versículo 10, ele diz assim: o maior dentre vós, no 10, né? Nem vos chamei mestre, porque um só é o vosso mestre, que é o Cristo. O maior dentre vós será o vosso servo. E fechando a palavra, ele diz: o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Tá? Então, fechando, né, irmãos? Nós só temos um mestre, e esse mestre é o Senhor Jesus. Tudo aquilo que está na Bíblia, ela vai se direcionando para esse mestre. Toda a revelação bíblica, ela leva até o Senhor Jesus. Até o 3, capítulo 3 do livro de Gênesis, estava tudo bem, né? Estavam Adão e Eva no paraíso, né? Tudo tranquilo, comunhão com Deus, sem nada. Mas a partir do momento ali do 3 em diante, né? Que é a queda, aí já existe do 3 até lá no capítulo 22 de Apocalipse. Né? O que fala? Jesus. Do começo até o fim. O mestre, ele vem sendo revelado por
toda a Bíblia. E depois o mestre, ele desce, né? Começa ali no Novo Testamento, os relatos dele em carne, né? Você tem ali aquela ordem da Bíblia atual, que é Mateus e tal, né? Mateus, Marcos, Lucas, João, e as cartas, né? Trazendo aí as cartas dos apóstolos, mostrando Jesus já fazendo a legislação, ensinando pessoalmente, mostrando para a gente como deveria ser todas as coisas. Ele chega a dizer, eu não vim revogar a lei, mas eu vim dar a esta lei o sentido completo. Então, tu vê que, às vezes a pessoa acha que Jesus, ele aboliu, né, as coisas. Ele falou, não. Antigamente, quando alguém era pego no flagrante de adultério, ou seja, tinha que pegar a pessoa fazendo mesmo, tinha que ter pelo menos ali 2 ou 3 testemunhas, tanto o homem como a mulher, o certo seria os dois, né? Embora a gente saiba que muitas vezes só a mulher que dançava nisso aí, mas o certo teria que ser os dois, eram apedrejados, eram mortos apedrejados. Não é para fazer isso não, tá? No Antigo, né? Antigo Testamento. E o que o Jesus falou? Que quando um homem, ou também uma mulher, olha, né, para um outro homem ou outra mulher com a cobiça, não precisa de 2 ou 3 testemunhas, não. Já cometeu adultério porque o pecado está na própria o quê? Consciência. Entendeu? Só que ele não mandou ninguém tacar mais pedra em ninguém. Né? Lembra da mulher adulta, por favor, né? João capítulo 8. Tá lá, aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Aí foi todo mundo embora, né? Começou pelos mais velhos, aqueles que tinham mais cheio de razão, foram os primeiros a sair e foram todos eles embora, porque ele exerce o perdão. Mas ele falou isso para mostrar que o pecado ele começa na intenção. Não é só na prática, o pecado já está na intenção. A prática leva à queda. Então, quando está na intenção, você tem a condição de voltar atrás. Então, Jesus é ensinando para a gente sobre essas coisas, para que a gente tenha, primeiro, o cuidado de nós mesmos e depois possamos ensinar as pessoas. E no capítulo 18, Jesus ele fala sobre o perdão, sobre a questão do perdão. E Pedro ali, com aquele jeito dele, estabanado, né? Pedro era muito grosso, né? Palavras pesadas. E ele quer saber com Jesus quantas vezes ele deve perdoar se a pessoa, né? Se o irmão dele ali, né? Uma pessoa comete um pecado contra ele. E Jesus fala para ele 70 vezes 7, que na verdade, quantas vezes a pessoa pecar, ela deve ser perdoada. O Evangelho é isso, é graça, é misericórdia, é perdão. Mas o Evangelho, ele é novidade de vida, é vontade de vencer. Então, no começo do Evangelho, nós vamos ter realmente, como o irmão Luiz falou aí, fraquezas, nós vamos estar mais fracos, nós vamos estar mais suscetíveis a erros, a quedas, a mal interpretações no começo do Evangelho, mas à medida que nós vamos amadurecendo na fé, vamos ficando mais firmes. Não quer dizer que você não vai ter uma queda daqui ou ali, falar alguma coisa que não deveria falar, agir de uma forma que você não deveria agir. Isso acontece, né? Por causa da nossa humanidade. Nós temos essa parte humana que fraqueja, mas vai ser mais difícil, a pessoa vai ficando cada vez mais firme. Mas se ela for fundamentada na palavra de Deus, se ela for fundamentada no Evangelho, aí sim, ela vai estar mais firme e ela vai ter condições de vencer isso aí, com o ensinamento correto. Por isso que, quando iniciou essa palavra, Jesus falou daqueles que estão assentados na cadeira de Moisés. A responsabilidade da pessoa que ensina. O Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, como que essa pessoa vai crer? Se você, se eu, se nós que estamos aí na fé, acreditando nesse Deus maravilhoso, na salvação de Jesus, nós pregarmos o Evangelho, nós pregarmos a verdade para essa pessoa. E não fazer aí Deus conforme a nossa vontade. Não, eu acho que tem que ser assim, então eu vou pregar assim. Não, não é o que eu acho. O que eu acho, né?
para salvar a vida de pessoas não tem importância alguma, não tem poder algum. O que eu acho não vai salvar ninguém. O que você acha não vai salvar ninguém. Só o que salva é o Evangelho do Senhor Jesus. E nós temos que ser muito ortodoxos nisso aí. Não tem, o mundo está querendo que a pessoa, né, flexibilize, né, todas as coisas, né, vamos flexibilizar, né, vamos ser maleáveis e tal. Não dá para ser maleável com as coisas de Deus. Tem que obedecer aquilo que está escrito na palavra, porque tanto quem está pregando vai dar conta, mas quem está na fé e está ali distorcendo a palavra, mesmo que esteja sendo enganado, será responsabilizado. Sabe por quê, irmãos? Jesus fala que é esta palavra que irá nos julgar. Não é o que o pastor pregou para você, não é o que o irmão pregou para você, o que o bispo, o que o padre, que o sheik, seja lá quem for. O que vai ser avaliado é o que está na Bíblia, é o que está na palavra de Deus. Então é por ela que nós devemos nos guiar, todos nós. A nossa responsabilidade como crentes é seguir a palavra de Deus e ali vendo os ensinamentos do Senhor Jesus, que são bem claros. Ele dá o sentido completo da lei. Que nós possamos aí receber essa palavra, né, no nosso coração, ver que esse é um Deus amoroso. Jesus, ele diz que o fardo, o jugo dele é leve, né? É suave, e nós precisamos entender isso. Que quanto mais nós nos chegarmos para o Senhor Jesus, mais leve, mais suave vai se tornar esse fardo que essa vida apresenta, essa correria desse dia a dia, né? Essas cobranças, as entregas que nós temos que fazer, e muitas vezes depende de tantas coisas, e isso faz a pessoa ficar aí, né, desesperada. Coloca na mão do Senhor Jesus, lembra da caminhada principal, essa nós não podemos fracassar, e Deus, ele está nos ajudando em todos os demais caminhos, né, que nós temos que seguir aqui na terra, né? O caminho do céu é um só, tá? Quando eu falo caminhos, o seu trabalho, a sua família, as suas obrigações, os seus sonhos, os seus projetos são os seus caminhos aqui nessa terra, mas para a eternidade é só um caminho, Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos. Eu vou passar então a palavra ao nosso irmão Luiz, né, em nome do Senhor Jesus, para que ele faça as considerações em nome do Senhor Jesus. Amém, pastor Aguilar. Eu gostei muito da palavra. Eu fiz aqui umas anotações, né, de recurso, né, que o senhor falou e que me chamou muito a atenção. Bom, em primeiro lugar, esse sentido, né, pastor, que o sentido geral da coisa, que a gente precisa entender, nós precisamos entender, até mesmo os pastores de grande rebanho, que não passam de servo, né? E o que eu acho muito importante é que, quando realmente a pessoa se limita a pregar a palavra segundo a vontade de Deus, quando acaba aquela pregação, justamente por ela não impor fardo, ou juros, essas coisas todas, a pessoa se sente alegre, se sente feliz, se sente leve. E, na verdade, o que existe hoje em dia, que eu vejo muito hoje em dia, nós não vamos ser hipócritas. Evidentemente, se existe uma igreja que está aberta, ela tem que pagar o IPTU, tem que pagar o aluguel, tem que pagar a energia elétrica. E essa provisão já está escrita na Bíblia, né? Então, realmente, tem de haver os dízimos, as ofertas, para você continuar, não é, reaplicando, não é, mantendo aquele lugar, não é, para a obra de Deus. Né? E não, a partir dali você aceita, e daí ele né? Então, o senhor chegou numa certa hora, o senhor falou assim, se o líder mandou fazer e não está na palavra, não faça. E aí implica numa outra coisa que eu acho muito importante. Em primeiro lugar, isso está certíssimo. E segundo, a salvação é individual. Não adianta você ficar comendo só pela mão do pastor. Você tem que ler a palavra. Porque o Espírito Santo vai falar com você. Não é? E conhecereis a verdade,
e a verdade nos libertará. Todo mundo fala, se conhecer a Cristo, isso no sentido amplo, mas no sentido restrito, você realmente meditar nas Escrituras, vai desenvolver o senso crítico, né? Então, além de te curar, de te fazer bem, de te levar para o caminho da eternidade, vai te dar discernimento que aquilo está alinhado ou não com a palavra. Né? Como o senhor falou, todos nós somos humanos. Então, eu achei muito importante essa sua mensagem no sentido amplo de que alguns pastores, né, extrapolam e criam julgo que Jesus não criou. Né? Nesse sentido amplo, e que nós temos a obrigação, independente do pastor, né, de nós termos a nossa experiência com Deus, a nossa leitura diária da Bíblia, as nossas meditações, por menor que seja a meditação, por menor que seja a leitura, né, você vai crescendo. Né? E outra coisa que o senhor falou também, que realmente o nosso parâmetro é Cristo e não o pastor. Não é? E entendermos que nós seremos julgados pela palavra, como também o senhor disse. Não é? E isso é muito importante. Não é? O senhor falou essa questão do fardo, que eu achei muito importante, falou toda essa questão, a ninguém chameis de pai, a ninguém chameis de mestre. Evidentemente, quando, por questões de linguística, nós chamamos os nossos pais, teremos de pai, temos que chamar mesmo. Mas nós temos que entender que nós temos a vida eterna. Aí realmente nós só temos o termo pai espiritual, o pai que realmente nos formou. Não é? Então isso é muito importante, e essa questão de um pai para todos nos faz, e se justifica quando Jesus fala em ninguém chamei de pais, porque realmente todos nós em Cristo somos irmãos, nós somos filhos adotivos de Deus, não é isso? Então isso é de uma importância muito grande. Outra coisa que Cristo falou, que também me veio, que o homem tenta se virar, e Jesus falou, sem mim nada podeis fazer. Não é? Então, não adianta essa situação. Não é? Muito importante essa questão da pessoa não querer se exaltar. Não é? Porque quando ela se exalta, ela fecha a porta para Deus, ela fecha a porta para o Espírito Santo. Começa a ser ela. E porque só Jesus pode ser chamado de mestre. Porque e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então ele é o pão da vida, ele é a palavra viva. Então só ele tem com ele é que teve condições de trazer a palavra perfeita. Então ele é o nosso verdadeiro mestre. Nós, como o senhor falou, se Deus nos dá o dom de sermos pastores, de sermos pregadores, sim, que façamos, mas orientados, inspirados pelo Espírito Santo. E por isso, não como é que se diz, não nos torna melhor que os outros. Apenas recebemos aquele dom de Deus. Então, pastor, mais uma vez, eu agradeço por estar aqui nesse culto, pelo convite de todo domingo, agradeço pela sua vida, oro a Deus para que o seu ministério seja abençoado, seja robustecido pelo Espírito Santo, pastor. E era só isso que eu tinha a dizer, e muito obrigado, pastor. Amém. Agradeço as boas orações, né, as palavras aí, que Deus continue abençoando aí. Glória a esse Deus maravilhoso, né, que nos dá essa palavra aí para que a gente não fique perdido aí nessa terra. A gente tem essa orientação, a bússola, né? O Espírito Santo nos dando o entendimento da palavra e a própria palavra que nos dá aí as condições de orientações para que a gente não seja enganado, para que a gente tenha esse norte aí. Então, convidar agora, né, o irmão Luiz também, para fazer aquela oração de intercessão, né, aquilo que Deus estiver colocando no seu coração, né, pelo nosso Brasil, pela terra, né, pelas pessoas, pelas vidas, aquilo que Deus estiver colocando no seu coração aí,
faça a oração em nome do Senhor Jesus, e você que está em casa, participe da oração também com muita fé, né? É hora da gente falar com o Pai, toda a igreja reunida em nome do Senhor Jesus. Amém, pastor. Vamos orar pelo nosso país, pelos nossos dirigentes, né? E vamos orar pelos irmãos, né, que aqui estão nos acompanhando, os irmãos desse ministério. Pai, em nome de Jesus, nós chegamos a Ti para agradecermos a nossa salvação e pedirmos perdão pelos nossos pecados. Te agradecemos por mais esse culto. Te agradecemos por termos recebido de Ti essa palavra boa e perfeita e agradável, que nos edifica, que nos sara, que nos orienta e que nos leva adiante. Muito obrigado. Senhor, em nome de Jesus, confessamos que o Senhor é o único Deus. Senhor Jesus, sabemos que sem Ti nada podemos fazer e sabemos que em Ti está a salvação para a eternidade. Sabemos, Pai, do Teu amor por nós, a ponto de termos enviado Jesus Cristo, o Seu Filho, para que os nossos pecados fossem castigados nele, para que depois de esse corpo do pecado morto, podemos ser ressuscitados para estarmos diante de Ti na glória eterna. Te agradecemos, porque também sabemos a diferença entre ressurreição e encarnação. Pai, em nome de Jesus, agora queremos colocar nas Tuas mãos o nosso país e te pedir, meu Deus, temos cada vez mais autoridades, eleitas ou não eleitas, tramando cada vez coisas piores para o nosso país, para que nós percamos a nossa liberdade de expressão e a nossa liberdade de culto, para que paulatinamente venhamos a perder todas as liberdades. Então, em nome de Jesus, meu Deus, eu te peço, Senhor, de tão absurdas essas coisas, que o Senhor as lança por terra e torne em coisas de nenhum. Em contrapartida, eu te peço, meu Deus, que o Senhor toque esses homens com o Teu Espírito, para que eles possam se arrepender dos seus maus caminhos e reconhecer que Jesus Cristo é o nosso único Senhor e Salvador. É o Deus que veio à terra, encarnou e ficou um pouco menor que os anjos para nos salvar. Senhor, em nome de Jesus, abençoa o nosso país. Prospera a nossa economia, prospera a nossa indústria, prospera os campos, prospera o comércio. Que todo trabalhador possa trazer o sustento para a tua casa. Senhor, que esse ano que está para entrar seja um ano abençoado para o Brasil. Um ano de crescimento do povo de Deus, mas um ano de crescimento do Brasil. Pai, em nome de Jesus, livra o Brasil do caos econômico, livra o Brasil da insegurança política, livra o Brasil do caos político, livra o Brasil da miséria, livra o Brasil da fome, livra o Brasil de toda enfermidade. Abençoa o nosso país, nos ajuda, meu Deus, a elegermos dignos de prestação, com valores cristãos. Pai, em nome de Jesus, eu também te peço que o Senhor abençoe a todo o teu povo, que o Senhor venha, porque o Senhor supre todas as necessidades. E o que está doente, o Senhor venha levantar. E o que está desamparado, o Senhor venha amparar. E o que está sem trabalho, venha conseguir um trabalho justo. Também pedimos que o Senhor faça crescer espiritualmente o teu povo. Senhor, em nome de Jesus, cuida do teu povo, Senhor, é o que nós te pedimos. Abençoa a semana que está por entrar. Abençoa esse domingo que o Senhor nos deu, mais esse dia que o Senhor nos concedeu. Senhor, nos proteja, livra o Brasil de toda enfermidade, de toda praga. Mal nenhum nos sucederá, praga nenhuma chegará a nossa Senhora. 1000 caem ao nosso lado e 10.000 a nossa direita, mas nós não teremos isso. O teu povo de Israel não será atingido. Abençoa o Brasil. Proteja
país, o Brasil, até mesmo das outras nações, que o Brasil cresça como país, que o Brasil cresça como país autônomo, como país independente, como nação soberana. Senhor, em nome de Jesus, é isso que nós pedimos. E te agradecemos na certeza grande que nós estamos recebendo. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém. 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 Glória a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E então vamos agradecer a Deus por mais essa oportunidade. Lembrando a você que está participando aí, nós estamos sempre reunidos aqui todos os domingos a partir das 8h30 da manhã. Você pode participar conosco através do Google Meet, onde você estiver vendo esse vídeo, ouvindo esse áudio, é só você solicitar aí o link que nós enviaremos para você. Bom, vamos agradecer a Deus então, vamos falar com o nosso Deus mais uma vez, agradecer por esse culto, que nós pudemos ministrar a Ele, né, por essa semana abençoada que Ele nos concedeu e pedir por essa nova semana que está se iniciando hoje. Senhor nosso Deus e Pai, gratos lhe somos por tudo que o Senhor nos proporcionou nessa semana que se encerrou e também colocamos diante do Senhor essa semana nova. Eu peço ao Senhor que abençoe a cada uma destas vidas que estão orando comigo agora, cada pessoa que está participando, Pai, ou que irá participar desse culto, que o Senhor visite essa pessoa agora, visite o seu lar, a sua família, a sua necessidade, suprindo ela em todas as coisas segundo a tua boa, perfeita e agradável vontade. Visita aquele leito de hospital, aquele leito no lar e vai trazendo a cura, a restauração, a renovação, um milagre na vida desta pessoa. Visita, meu Deus, as pessoas que estão ali presas, que estão encarceradas, para que elas venham se converter, que elas tenham novidade de vida e no dia que elas saírem por aquelas portas, elas saiam totalmente transformadas, novas criaturas que se refazem a sua imagem e semelhança em nome do Senhor Jesus. Visita aquele que ainda está perdido, que ainda não te conhece e que precisa ter a fé para a sua própria salvação no Senhor Jesus. Seja o teu Espírito Santo fazendo esta obra maravilhosa, Pai. Obrigado, meu Deus, por mais um dia. Obrigado pelas tuas bênçãos maravilhosas. Que todos sejam prósperos e bem-sucedidos nessa semana que se inicia hoje. Que esse domingo seja um domingo de paz, de alegria, de renovo, de descanso, Pai, para todos. Em nome do Senhor Jesus, eu coloco tudo nas tuas santas e gloriosas mãos e peço ao Senhor, ao término desse culto, meu Deus, leva todos em segurança, Pai, aos seus destinos. Livra, Senhor, de todos os males e que esta bênção, Pai, ela venha a ser estendida a todos aqueles que próximos a nós estiverem, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Abençoa, meu Deus, o teu povo, abençoa, meu Deus, a tua igreja, é o que eu te peço na mesma fé e na mesma concordância com esta pessoa que está orando comigo agora, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos receber a bênção então? Que o amor de Deus, que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre todos. E a igreja diz, amém. Glória ao Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor Jesus.